Há 100 anos, o mundo também vivia uma grande pandemia e foi neste cenário que o movimento do fascismo nasceu. Em uma nova crise sanitária, ele encontra espaço para reforçar sua existência, focado numa ideologia de ódio que se espalha em redes sociais, reforçado por extremismos políticos, tanto à direita quanto à esquerda. Recebemos hoje o escritor e pensador Alexandre Gossin, autor do livro Fascismo Pandêmico, que busca o movimento que surgiu com a gripe espanhola e ganhou força agora nos dias de hoje. Bem-vindo, Alexandre, tudo bem? Oi, Cláudia, muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Prazer o nosso aqui. Agora, explica pra gente, afinal, o que é o fascismo, né? Porque muita gente ainda se confunde com isso. Sim, o fascismo, ele acabou sendo utilizado, né, como um xingamento, de uma forma que ele ficou um pouco caricato. O que nós podemos dizer do fascismo? O fascismo, ele não é exatamente uma ideologia. Uma ideologia, geralmente, ela tem um conjunto, né, de dogmas e regulamentos e normas, como, por exemplo, o liberalismo que gerou o capitalismo, o socialismo que gerou o comunismo. O fascismo, ele está mais mesmo para um movimento baseado na força, né, e baseado especialmente na preponderância da utilização de símbolos militares, símbolos que evocam uma masculinidade, uma virilidade. De uma forma geral, psicologicamente, o descrevendo, ele seria isso. Agora, claro que quando a gente fala em fascismo, nós temos que lembrar que o fascismo foi um movimento que ele se espalhou pelo mundo. Ele entrou em erupção na Itália, tinha que surgir em algum lugar, mas ele migra e se espalha. Então nós tivemos a versão alemã, que é o nazismo, tivemos o franquismo na Espanha e inclusive no Brasil o integralismo. Agora, qual a relação, né, do fascismo de 1920, na época da gripe espanhola, com agora, né, durante a gripe, né, do Covid, né, o que a gente tem como que a gente pode relacionar essas duas fases? Sem dúvida. Bem, primeiro ponto que a gente tem que observar é essa grande coincidência deles surgirem nas pandemias. Pandemias, é isso mesmo. Isso não é à toa. Em geral, o ser humano, né, e as sociedades também reagindo à individualidade dos seres humanos, eles buscam símbolos que evoquem força, segurança, né, nos momentos difíceis. Então, em geral, a sociedade busca um salvador da pátria ou um movimento que prometa, né, até o que não pode ser cumprido. E se a gente observar as diferenças, né, já que a gente abordou agora as semelhanças, as diferenças do movimento, elas existem e são elevadas. A primeira diferença assim, que salta aos olhos é que no surgimento do fascismo na Itália, o movimento ele chega ao poder e ele se apresenta como tal. Os fascistas não tinham nenhum tipo de vergonha ou pudor em se denominar fascistas e assim se apresentarem. O que aconteceu é que, com o final da Segunda Guerra, né, de 1939 a 1945, com a derrota do eixo, que era a Alemanha, a Itália e o Japão, o fascismo ele esmoreceu, ele sucumbiu e podemos dizer que ele entrou numa espécie de uma hibernação, né? E com isso, é o que os historiadores modernos têm apresentado como referência, é como se ele tivesse adotado uma cepa menos virulenta, Cláudia. Uma cepa que ela pudesse se adaptar à democracia. Então, o fascismo de agora, ele não vai prometer a destruição da democracia, ele não vai propor a eliminação, né, das pessoas num campo de extermínio. Ele não vai fazer isso. É como se ele fosse um vírus menos agressivo. Nem por isso não menos infeccioso. Nocivo, nocivo do mesmo jeito. E as pessoas estão, né, a gente vê nas redes sociais, como é que você avalia nessas manifestações de ódio, de pessoas extremistas, até politicamente falando, né, entre os dois lados? Exatamente, porque o fascismo, ao contrário daquelas filosofias que eu citei no início para você, né, como ele não é exatamente uma filosofia, ele é um movimento, né? O movimento precisa se mover. Ele não trata quem pensa diferente como adversário ou como simplesmente um antagonista de ideias. Ele trata como inimigo. E qual é a solução que o fascismo, né, traz como plataforma política para seus seguidores? É o extermínio, né, a solução final. Esse extermínio, hoje em dia, como a gente expunha, ele não precisa ser pela morte física,
mas ele pode ser pelo silenciamento, pela supressão. Então, você pode podar, né, minorias, você pode pregar uma certa normatividade como se não existisse o diferente. Uhum. A gente vê, é tudo muito extremo que você fala, né? Inclusive, a gente vê, por exemplo, até numa manifestação simples, um post, você fala alguma coisa a favor da vacina, você está contra o presidente. Se você fala assim, eu tomei um medicamento para tratar a Covid, você está a favor do presidente. E não tem nada a ver, às vezes a pessoa fala isso e ela não está querendo dar uma conotação política, né? Ela só está querendo dividir uma experiência, né? Com certeza. Você observa, por exemplo, quando a pesquisadora Natália Pasternak, ela fala que é um absurdo que no meio de uma pandemia, a máscara, que nada mais é do que uma proteção mecânica, já que o vírus é composto de partículas sólidas, ela se torna uma bandeira política. Quem usa máscara é de esquerda, quem usa é de direita. Assim, na verdade, a máscara foi criada não para isso, foi criada para que a gente não ficasse doente, né? Isso é um absurdo. Agora, eu te falo, Cláudia, que isso não é privilégio do Brasil. Esse radicalismo, ele não é também só por conta da expansão dessa ideologia fascistoide que a gente está vendo acontecer no mundo. Ela também se dá por conta da dinâmica da comunicação da nossa era do século XXI. As redes sociais... É isso que eu ia falar, acentuou muito, né? Até porque as coisas tomam uma proporção muito grande. Às vezes você vê um post até inofensivo, mas aí os comentários, e aí as pessoas comentam sem saber direito do que estão falando. Aquilo toma uma proporção enorme, né? E isso é nocivo, né? Com certeza. É como se nós tivéssemos... todos os dias colocando alguém na fogueira lá para queimar, né? Então nós tivemos o caso da atriz, da Juliana Paz, que não quis se manifestar e aí foi, né, esquartejada virtualmente. Tivemos pessoas que se manifestaram em favor do presidente e também apanharam, como quem se manifestou contra também apanhou. As redes sociais, elas têm um perigo, né, que são as bolhas. E essas bolhas, nós corremos o risco de tomar a parte pelo todo e acharmos que, nossa, todos pensam como eu, e quando você se depara com o diferente, ocorre um estranhamento. Você acha que quando uma pessoa chama outra de fascista, ela tem ideia do que realmente ela está falando? A maioria não. A maioria não sabe, como também muitos que falam também que sou comunista também não sabem do que estão falando, obviamente. No livro, nós até denominamos algumas pessoas que agem de uma forma ainda diferente. Elas agem como um fascista, mas elas não sabem que estão agindo como fascista. Então nós chamamos no livro, por exemplo, esse fascista de fascista inconsciente. Ele concorda com a plataforma, com o movimento, com as ideias, com o arcabouço de ideias, adere, mas ele não sabe quem foi Mussolini, não sabe quem foi Hitler, não sabe absolutamente nada da história ou do movimento, mas ele adere. Você acha que essa ideologia do ódio, né, algumas pessoas que estão entrando nisso, elas estão conscientes disso e se identificam? Olha, eu acho que a maioria não percebe o que está acontecendo. Se nós nos voltarmos para o campo, por exemplo, do estudo do ódio, né, a psicologia, o próprio Freud ele já dizia que o ódio, em geral, Cláudia, ele não é um sentimento primordial, ele não é um sentimento elementar. Tem alguma coisa ainda subjacente, alguma coisa está por baixo do ódio. Em geral, é o ressentimento. Então, geralmente, você, ao contrário do amor, por exemplo, você você ama sua filha porque ela é sua filha e não precisa de muitos outros motivos, como eu amo minha família por isso, meu cachorro, etc. No ódio é um pouco diferente. Por mais que pareça irracional, em geral, quando a gente odeia por algum motivo. Pode ser injusto, pode ser irreal, pode estar desconectado com a realidade e não representar a realidade. Mas você odeia com motivo. E, em geral, a psicanálise, por exemplo, aponta que é o ressentimento. Então, geralmente, quem está odiando se sente rebaixado, desprestigiado, ressentido com alguma coisa. Agora, quem são os fascistas anônimos? Os fascistas anônimos, eles são, de certa maneira, aqueles cidadãos que dão suporte para o movimento. Porque os políticos... Aí de forma consciente isso, né? Alguns sim, outros não, Mas o líder, a gente tem que entender que nessa lógica da sociedade de massas que nós vivemos, é algo bem inédito em se tratando de lideranças políticas. De 100 anos para cá, é um primeiro momento que as massas conseguiram eleger pessoas que vieram de dentro das massas. Se nós pegarmos a história da civilização anteriormente,
quem liderava eram aristocratas, era alguém da monarquia, eram pessoas que vinham do clero, das lideranças militares. Então, de certa maneira, esse fascista anônimo, ele recebe um poder grande, que é o poder de eleger alguém, mas ele não quer eleger alguém com quem ele não se identifique. Então, eu entendo, e não estou sozinho nisso, que, de certa forma, esses líderes que nós identificamos, de alguma maneira, com o fascismo, eles são, na verdade, representações, por espelhamento, né? Eles representam aquele fascista anônimo que não elegeria uma pessoa com quem ele não se identificasse. Ok, agora você lançou aqui o livro Fascismo Pandêmico, como uma ideologia de ódio viraliza, né? Lançou o ano passado, foi um dos mais vendidos na Amazon, né, na categoria dele, de História das Civilizações. E agora você está lançando internacionalmente, né? E Exatamente. A história está se repetindo, ele também está no ranking dos mais vendidos, né? Me fala um pouquinho sobre... Olha, por que você acha que esse assunto também está interessando tanto? Porque a gente está vivendo isso, né? Cláudia, está sendo super interessante para mim e para minha equipe a divulgação do livro fora. Nós lançamos ele no formato eletrônico, né, em e-book, então em inglês e espanhol. Então nós estamos percorrendo virtualmente o mundo, fazendo campanhas, divulgando, né? Começamos com Portugal, Portugal, Angola e Moçambique, e aí fomos para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, estamos nos espalhando. E está sendo super interessante o feedback, porque a gente percebe que o Brasil não é realmente uma ilha. O que está acontecendo aqui está acontecendo ao redor do mundo também, esse movimento de polarização, de ódio, de tratar quem pensa diferente como um inimigo, do tipo, eu não quero dialogar, eu não vou transigir com você. Né? Estamos divorciados, vivemos até realidades divorciadas dentro das bolhas. E para mim, uma coisa que foi bem assustadora, que quando eu lancei o livro, antes de ir para a Bienal o ano passado, óbvio que eu fui, né, atacado por algumas pessoas nas redes sociais. Tive um bom feedback, a maioria, né? Poxa, que bacana, Alexandre, vou comprar e tal. Mas também recebi ataques, né? Seu comunista, petista, petralha, esquerdopata, etc. Até denúncias junto às redes sociais de que o meu livro, na verdade, faria uma apologia ao fascismo, que é um despautério. Então foi interessante analisar a reação de outros públicos. Então, por exemplo, Portugal, que é um país com uma tradição de uma certa moderação na política, teve uma reação numa das campanhas lá que não vi no Brasil, né? Um cidadão fez um comentário num dos nossos posts de campanha dizendo que ele era, sim, neofascista e me desafiava a debater com ele a qualquer momento, em qualquer lugar, e eu provar que o fascismo tinha sido ruim para o mundo. Eu nem respondi, porque eu achei aquilo tão descabido, né? O grau de ódio e de racionalidade, e esse é o oposto do fascista tímido, né? É um fascista realmente extrovertido, confesso, e foi bem assustador. Você acha que esse ressurgimento, né, do fascismo, ele pode levar a alguma reflexão histórica, inclusive até benéfica, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento de refluxo. Eu acho que a democracia, de um modo geral, no Ocidente, óbvio, nós vimos aí nos Estados Unidos o que aconteceu em janeiro, na invasão do Capitólio, estamos vendo o crescimento do Vox, o partido de extrema-direita na Espanha. O que está acontecendo é que a população, de um modo geral, todos nós, estamos muito insatisfeitos com nossos líderes, né? Veja a corrupção que aconteceu no Brasil e tudo mais. Isso fez com que ocorresse um recuo da maré democrática. As pessoas começaram a buscar, não, se com jeito não dá certo, vamos usar a força, né? Mas eu acredito que em algum momento a sociedade deve perceber isso, pelo menos as eleições nos Estados Unidos estão acenando dessa forma, e falar, não, peraí, vamos continuar com a democracia mesmo e trabalhá-la melhor, né? Lembrando que, assim, eu não acredito, por exemplo, num risco de um golpe no estilo de 64 no Brasil, mas acho que existe a possibilidade de nós termos um recuo democrático, né? Para o que alguns cientistas políticos chamam de democracia iliberal, né? Uma democracia que você vota e você elege as pessoas, mas ela não garante 100% os direitos. Agora, você escreveu esse livro, Alexandre, no meio da pandemia, né? Como é que foi isso? Foi muito interessante, Cláudia. Eu havia acabado de publicar Cidadelas e Muros, que foi meu segundo livro, que foi a minha tese de mestrado, e veio o isolamento. Eu estava divulgando Cidadelas e o Cidadelas estava tendo um bom desempenho editorial,
Ele chegou a ser o segundo livro mais vendido na categoria dele na Amazon. Quando a editora me perguntou, Alexandre, você não quer lançar alguma coisa, né, sobre o que está acontecendo no mundo agora? E para a gente lembrar o que estava acontecendo. Nós tínhamos o início do lockdown e pessoas protestando contra o uso de máscaras, pessoas pedindo o fechamento do Congresso, do Supremo. E isso acontecia no mundo todo, não só aqui. Então, na verdade, eu me sentei, escrevi esse ensaio em 30 dias e nós publicamos, e o resto é história. Agora, para terminar, tem alguma novidade por aí? Tem alguma continuação? Pretende lançar alguma coisa em breve? Sim, Cláudia. Nos últimos 6 meses eu venho escrevendo um livro, ele já está pronto, ele vai ser lançado dia 25 de julho agora na Flipos. Então tá pertinho. A Feira do Livro de Poços de Caldas, né? E eu também já confirmei a participação na Bienal do Rio de Janeiro em outubro. Então vem aí um livrão, um livro bacana. Obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigado, eu agradeço o convite. E nós vamos para mais um rápido intervalo, voltamos já.